Toca Livros e Imã Editorial apresentam 10 Dias no Manicômio, de Nellie Bly, narrado por Carol Rainato. Prefácio. Que lugar é este? Perguntei ao homem que tinha seus dedos afundados na carne do meu braço. Ilha Blackwell, ele respondeu. Um lugar para loucos, de onde você nunca mais vai sair. O diálogo acima foi travado em 1887 entre Nellie Bly e um dos enfermeiros ou carrascos que ela encontrou no caminho para o Asilo de Mulheres Lunáticas, o primeiro manicômio das Américas, inaugurado quase 50 anos antes na cidade de Nova York. Aos 23 anos, a jornalista americana escreveu seu nome na história, ou melhor, seu pseudônimo, visto que se chamava de fato Elizabeth Cochrane Seaman. Após sentir na pele as violações de direitos impostas a pessoas consideradas em sofrimento psíquico. Para viver a experiência, Bly se fez passar por louca, revelando as vulnerabilidades de um sistema de atendimento que foi criado justamente para alimentar o estigma da doença mental. Apesar de plenamente sã, ela conseguiu convencer médicos experientes e até um juiz a decretarem-na louca. Ao invés de procurarem alguma pista sobre seu passado, os donos da razão não hesitaram em despachá-la para a ilha. Nem mesmo a dúvida que pairava sobre sua real enfermidade foi suficiente para garantir um destino diferente ao da exclusão. Não demorou muito para a então paciente descobrir que o local confiscava a dignidade humana das mulheres a quem se propunha cuidar. No manicômio, a jovem repórter do The World, jornal dirigido pelo famoso editor Joseph Pulitzer, entendeu que o asilo tinha uma única finalidade: manter entre seus muros todas as indesejáveis sociais. Loucas ou não, muitas pacientes eram apenas imigrantes que não dominavam o inglês. Elas encontravam no asilo um lugar de silenciamento. A instituição, na verdade, existia para proteger os chamados normais daqueles que, por convenção, foram transformados em escória. O impressionante relato dos 10 piores dias da vida de Bly, que incluíram castigos físicos e violência psicológica, vai além de um testemunho pessoal. A potência dessa obra está justamente na atualidade da sua denúncia. A reportagem expõe uma lógica manicomial cruel, que segue fazendo milhões de vítimas ao redor do mundo. Ao escrever sobre a loucura, Bly fala em nome de todas as pessoas que tiveram o direito básico ao cuidado em liberdade negligenciado. O fato é que aprisionar e excluir os diferentes revela muito mais sobre uma cultura que ainda dialoga com o higienismo do que propriamente sobre os considerados insanos. Pioneira do jornalismo investigativo, a repórter que manteve seu pseudônimo ao longo da carreira conseguiu lançar luz sobre a invisibilidade imposta aos loucos e às próprias mulheres. Apesar de 2 séculos terem se passado desde a publicação do trabalho de Bly, a reportagem dela continua colocando em xeque práticas que até hoje não se propõem a tratar, mas a punir. Feminista, Bly também teve um papel fundamental na conquista de direitos civis das americanas, como o direito ao voto em 1920. Suas ideias, muito à frente do seu tempo, iluminaram o caminho para que chegássemos até aqui. Bly não é apenas sinônimo de coragem. Sua trajetória extraordinária é fonte de inspiração dos que seguem lutando na construção de uma sociedade mais justa, solidária e humana. Daniela Arbex, jornalista investigativa, publicou o Holocausto Brasileiro 2013, denunciando os maus tratos e a morte de mais de 60 mil brasileiros, entre doentes mentais e indesejados políticos e sociais, na colônia psiquiátrica de Barbacena, Minas Gerais. É também autora das reportagens Cova, 312, 2015, Todo Dia, Mesma Noite, 2017, e Os Dois Mundos de Isabel, 2020. Apresentação da editora. Nellie Bly, pseudônimo de Elizabeth Cochrane Seaman, Pensilvânia, 1864 a 1922,
Foi uma jornalista norte-americana e uma das primeiras repórteres investigativas numa época em que o trabalho de escritora era ainda menos valorizado e considerava-se inapropriado que uma mulher assinasse seu nome real em uma matéria. Em 1880, após ler o artigo Para que servem as garotas?, que depreciava a empregabilidade das mulheres e alegava que elas deveriam continuar tendo filhos e cuidando da casa, Nellie enviou uma resposta ao jornal The Pittsburgh Dispatch, assinando como órfã solitária. O editor, impressionado com a carta incisiva e muito bem escrita, colocou um anúncio no jornal pedindo que a autora se revelasse. Quando Nellie se apresentou ao editor, ele lhe ofereceu uma oportunidade de integrar sua equipe de jornalistas. A carta de Nellie Bly ao jornal, The Girl Puzzle, está reproduzida no capítulo O Enigma das Garotas. Algumas sugestões sobre o que fazer com as filhas de Mãe Eva. Para aquele jornal escreveu artigos sobre divórcio e casamento, trabalho das mulheres operárias e outros temas atinentes à mulher, aos direitos humanos e à discriminação. Todos temas que incomodavam os leitores. Em represália, ficou confinada a escrever artigos sobre moda e sociedade. Inconformada, mudou-se para Nova York em 1887. Após sucessivos esforços e sem dinheiro, procurou a redação do jornal The World, chefiado pelo famoso editor Joseph Pulitzer, e acabou sendo contratada. Uma de suas primeiras tarefas nesse jornal foi escrever um artigo detalhando as experiências sofridas pelas pacientes da instituição mental da Ilha de Blackwell, atual Ilha Roosevelt, na cidade de Nova York. Havia rumores de corrupção e abuso, mas ninguém até então tinha sido capaz de confirmar. Para investigar as denúncias sobre as condições do local, Nellie fingiu ser uma paciente e conseguiu ser internada por 10 dias, quando pôde ver em primeira mão como era o tratamento dado às pacientes na instituição. Percebeu que muitas mulheres saudáveis eram levadas para lá, entre elas imigrantes que não dominavam a língua inglesa e mulheres pobres, além daquelas com doenças mentais ou as que, por variados motivos, a sociedade ou as famílias desejavam excluir do convívio social. Nellie começou a questionar os diagnósticos médicos e o que definia uma mulher ser sã numa sociedade xenófoba, misógina e que reprimia a sexualidade feminina. Nesse contexto, o asilo fazia às vezes de depósito de pessoas indesejadas. O artigo, que deu origem a este livro, publicado logo após sua libertação, alcançou enorme sucesso e lançou luz sobre uma série de situações perturbadoras, incluindo condições higiênicas, negligência médica e abuso físico e todos os horrores daquela instituição, com seus mais terríveis tratamentos provocando uma ampla investigação que fez a cidade de Nova York despender mais recursos para o cuidado dos doentes mentais. Nellie Bly assinou várias outras matérias denunciando situações de desigualdade social, corrupção e até mesmo tráfico de bebês. Para além da carreira jornalística, Nellie ficou mundialmente famosa como a primeira mulher a cruzar sozinha o mundo em 72 dias, numa tentativa de recriar a viagem fictícia de Júlio Verne, levando apenas uma pequena mala de mão, um único casaco de inverno e a roupa do corpo. Casou-se em 1895 com um rico industrial e, com a morte do marido, em 1904, assumiu os negócios. Empreendedora, introduziu processos mais modernos e mais eficientes, criando e patenteando produtos para a indústria e colocou em prática reformas sociais na empresa. Ela se preocupava com o bem-estar dos funcionários, mas não com as finanças que deixava nas mãos dos homens de confiança. Após diversas fraudes, esses mesmos homens, um deles seu irmão, levaram a empresa à falência. Algum tempo depois de se aposentar do jornalismo, Nellie teve que voltar à atividade e atuou como correspondente na Primeira Guerra. Em 1913, cobriu a manifestação pelo sufrágio feminino e, em seu artigo, previu que antes de 1920
Ainda haveria estados da federação negando o direito do voto às mulheres. Nellie Bly estava certa. Levaria ainda mais 7 anos até que as mulheres conquistassem o pleno direito como eleitoras nos Estados Unidos. Ela continuou trabalhando até o final da vida, morrendo de pneumonia em 1922. Sua luta pelas mulheres e por uma sociedade mais igualitária e humana não foi esquecida. Ainda hoje, suas realizações são lembradas e Nellie está na galeria das grandes norte-americanas. Não somente uma mulher à frente do seu tempo, mas uma que fez, com coragem e talento, seu tempo avançar. Introdução. Desde que minhas experiências no asilo para insanos da ilha de Blackwell foram publicadas no The World, tenho recebido centenas de cartas a esse respeito. A edição que contém minha história já se esgotou há muito tempo e fui consultada para permitir que fosse publicada em forma de livro, a fim de satisfazer as centenas que ainda pediam por exemplares. Fico feliz em poder declarar, como consequência da minha estada no asilo e das denúncias resultantes, que a cidade de Nova York destinou, como jamais fizera, $1 milhão a mais por ano para os cuidados dos insanos. Portanto, tenho pelo menos a satisfação de saber que essas pobres infelizes serão mais bem cuidadas por causa do meu trabalho. Capítulo 1. Uma missão delicada. Em 22 de setembro, fui consultada pelo The World se poderia me internar em um dos manicômios em Nova York com o objetivo de escrever uma narrativa clara e sem floreios sobre o tratamento dos pacientes, os métodos da direção, etc. Se eu achava que tinha coragem de passar pelas provações que tal missão exigiria? Será que conseguiria assumir as características de insanidade a tal ponto que conseguiria passar pelos doutores, viver por uma semana entre as loucas sem que as autoridades do lugar descobrissem que eu era apenas uma garota tomando notas? Respondi que sim, conseguiria. Tinha alguma fé nas minhas habilidades como atriz e achava que poderia assumir a insanidade tempo suficiente para cumprir qualquer missão que me fosse confiada. Se eu conseguiria passar uma semana na ala das loucas da ilha de Blackwell, disse que poderia e que iria, e foi o que fiz. Minhas instruções foram simplesmente para iniciar o trabalho tão logo me sentisse pronta. Deveria narrar fielmente as experiências pelas quais passasse e, quando tivesse transposto os muros do asilo, descrever seu funcionamento interno, que era sempre tão eficientemente ocultado do conhecimento do público, tanto pelas enfermeiras de touca branca quanto pelos ferrolhos e trancas. Não lhe estamos pedindo para ir com o propósito de fazer revelações sensacionalistas. Escreva sobre o que encontrar por lá, seja bom ou mal. Elogie ou acuse como achar melhor e diga a verdade o tempo todo. Só tenho medo é desse seu sorriso crônico, disse o editor. Não vou sorrir mais. Falei e saí para executar minha delicada e, como descobri, difícil missão. Se eu lograsse entrar no asilo, o que eu achava muito difícil, não fazia ideia de que minhas experiências conteriam mais do que um simples relato da vida naquele local. Que tal instituição pudesse ser mal administrada e que crueldades pudessem existir sob seu teto, não julguei ser possível. Eu sempre tive desejo de conhecer a vida em um manicômio mais profundamente, um desejo de constatar se a mais desamparada das criaturas de Deus, o louco, é cuidado de maneira gentil e adequada. Li muitas histórias de abusos em tais instituições, mas as considerava extremamente exageradas ou romanceadas, ainda que houvesse o desejo latente de as conferir por mim mesma. Estremeci ao pensar como as loucas estavam tão completamente à mercê de seus guardiões, e como alguém poderia chorar e implorar pela liberdade, o que de nada adiantaria se os guardiões assim o decidissem. Determinada, aceitei a missão de entender o funcionamento interno do asilo de insanos da ilha de Blackwell. Como vão me tirar de lá? Perguntei ao meu editor. Depois que eu conseguir entrar. Não sei ainda. Ele respondeu. Só não poderemos fazer isso contando-lhes quem você é e por qual propósito fingiu loucura. Entre e nós veremos como tirá-la de lá.
Tinha pouca confiança na minha habilidade de enganar especialistas em insanidade, e acho que meu editor tinha ainda menos. Todos os preparativos para minha aprovação foram deixados por minha conta. Somente uma coisa foi decidida a priori: que eu deveria me passar pelo pseudônimo de Nellie Brown, cujas iniciais eram as mesmas do meu nome e estavam nas minhas roupas, de modo que não houvesse dificuldade em manter o controle de meus movimentos e em me ajudar em quaisquer dificuldades ou perigos que pudessem me envolver. Havia maneiras de entrar no hospital, mas eu não as conhecia. Poderia adotar um de 2 caminhos: simular loucura na casa de amigos e ser internada com a prescrição de 2 médicos competentes, ou poderia alcançar meu objetivo por meio da polícia e do tribunal. Refletindo, achei mais sensato não envolver meus amigos ou pedir que médicos de boa índole me ajudassem nesse propósito. Além disso, para chegar à ilha de Blackwell, meus amigos teriam que fingir pobreza e, infelizmente, para os fins que eu tinha em vista, meu conhecimento sobre os pobres, à exceção de eu mesma, era muito superficial. Então, resolvi ir em direção ao plano que me levaria ao sucesso da missão. Consegui que me internassem no manicômio da ilha de Blackwell, onde passei 10 dias e 10 noites e onde tive uma experiência que nunca será esquecida. Assumi a tarefa de representar o papel de uma pobre e desgraçada louca, e tomei como um dever não me esquivar de nenhuma das desagradáveis consequências que viriam a seguir. Tornei-me uma das loucas sob a guarda da prefeitura naquele período. Passei por muitas experiências e vi e ouvi mais sobre o tratamento concedido a essa classe indefesa de nossa população e, quando eu já tinha visto e ouvido o suficiente, minha soltura foi prontamente assegurada. Deixei o asilo com prazer e arrependimento. Prazer por poder desfrutar mais uma vez o ar livre, arrependimento por não poder trazer comigo algumas das mulheres infelizes que lá viveram e sofreram comigo, e que, estou convencida, são tão sãs quanto eu era e ainda sou. Mas, sobre essa questão, permitam-me me dizer uma coisa. Desde o momento que entrei no manicômio, não fiz nenhuma tentativa de manter o papel assumido de insanidade. Conversei e agi exatamente como eu faço na vida habitual. Ainda que seja estranho dizer isso, mas quanto mais sã eu parecia ao conversar e agir, mais louca eu era considerada por todos, exceto por um médico, cujas maneiras bondosas e gentis eu não esquecerei tão cedo. Capítulo 2. Preparação para a difícil prova. Retornando ao meu trabalho e à minha missão. Depois de receber as instruções, voltei à minha pensão. À noite, comecei a praticar o papel no qual estava prestes a fazer meu debut na manhã seguinte. Que tarefa difícil, pensei. Apresentar-me diante de um bando de pessoas e convencê-las de que era louca. Nunca na minha vida havia estado perto de pessoas loucas, e não tinha a menor ideia de como elas agiam. Imagine ser examinada por vários médicos experientes que fazem da loucura sua especialidade e que diariamente entram em contato com loucos. Como poderia passar por tais doutores e convencê-los de que era louca? Temi não conseguir enganá-los. Comecei a achar que a tarefa era impossível, mas tinha que ser feita. Então, corri para o espelho e examinei meu rosto. Lembrei-me de tudo que havia lido sobre o comportamento dos loucos, como, primeiro de tudo, deles terem um olhar fixo. Arregalei os olhos tanto quanto pude e encarei sem piscar o meu reflexo. Garanto-lhes que a visão não era reconfortante, nem para mim mesma, principalmente na calada da noite. Aumentei a iluminação para ver se isso me daria mais coragem. Consegui apenas parcialmente, mas me consolei com o pensamento de que em mais algumas noites eu não estaria na pensão, mas trancafiada em uma cela cheia de lunáticas. Não fazia um tempo frio. No entanto, quando pensava no que estava por vir, calafrios invernais corriam pelas minhas costas, zombando da transpiração que estava lenta, mas certamente desfazendo os cachos da minha franja. Nos intervalos entre praticar diante do espelho e imaginar meu futuro como uma louca, li trechos improváveis e impossíveis de histórias de fantasmas, de modo que,
Quando a alvorada veio para afugentar a noite, senti que estava pronta para a missão, mas com fome o suficiente para desejar muito o desjejum. Lenta e tristemente tomei meu banho matinal e me despedi silenciosamente de alguns dos artigos mais preciosos da civilização moderna. Com ternura, deixei a escova de dentes de lado e, ao tomar uma última esfregada do sabão, murmurei: pode levar alguns dias e pode levar mais tempo. Depois, vesti as roupas velhas que havia selecionado para a ocasião. Tenho a tendência de olhar tudo através de lentes muito solenes. É quase como dar um último olhar carinhoso, pensei, pois quem poderia dizer que a tensão de atuar como louca e ficar presa junto com um monte de doentes mentais não poderia entortar meu cérebro e nunca mais me permitir sair. Mas nenhuma vez pensei em me esquivar. Com calma, pelo menos aparente, segui para minha louca empreitada. Em primeiro lugar, cogitei que seria melhor ir a uma pensão e, depois de conseguir a hospedagem e confidenciar à senhoria ou ao senhorio, o que quer que fosse, que eu estava procurando trabalho, poucos dias depois eu enlouqueceria. Quando pensei melhor sobre a ideia, temi que demorasse muito tempo para amadurecer. De repente, passou pela minha cabeça como seria mais fácil me hospedar em uma pensão exclusiva para trabalhadoras. Sabia que... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.